Oi, pessoal! Hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho sobre o diafragma e a importância dele dentro das terapias. Como assim, Grazi? Pois é, o diafragma, por ser o centro do tronco, ele é de extrema importância em vários tipos de tratamento. Então, eu falo para todos os nossos alunos, gente, vamos tirar o olhar da caixinha e expandir as opções, né? Para que a gente traga aí uma melhora significativa para o nosso paciente. E o diafragma faz parte deste processo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos lá então. Por que o diafragma é tão importante quando a gente fala em terapias manuais, em tratar o nosso paciente? Uma pessoa que vem com problema de cervical, problema torácico, problema na lombar, problema digestivo, circulatório, tudo passa pelo diafragma. Olha que loucura! Então, quando a gente pega aí uma pessoa com algum tipo de dor, algum tipo de problema específico, que a gente vem ajudar com as terapias, não importa a técnica que você utilize, tá? É sempre pensar que a liberação do diafragma ela faz parte de um tratamento mais amplo. Então, sair da caixinha, como eu falei, tá certo? Então, por que isso? Olha lá, o diafragma, gente, ele é uma musculatura que ele separa a caixa, a parte torácica superior, da abdominal, a inferior. Olha só que bacana. Ela é côncava para cima, tá vendo? Então, se a gente olhar ele aqui de baixo, ele tem ele é côncavo aqui, ó, formando o assoalho do tórax, né? Protegendo aqui os pulmões, né? Aqui embaixo o saco visceral, que aí vem o esôfago diretamente, estômago, por isso que eu falei da parte digestiva. E aí a gente vai entender essa estrutura aqui. Então ele separa essas duas porções, tá? A porção torácica da porção abdominal. Sua principal ação é a inspiração, ou seja, quando eu puxo o ar, o diafragma ele se comprime, ele vem para baixo, abrindo espaço na caixa torácica para a entrada do ar. E aí a expiração acontece, ele vai subir, empurrando o ar para fora, tá bom? Então olha a importância dele, ação respiratória principalmente, né, que é a sua ação principal. Quando a gente olha o diafragma de cima, olha só, ele tem uma parte branca aqui, ó, que é a sua inserção. Tá vendo? Eu vou por aqui, assim, ó. Toda essa parte branquinha aqui, ó, é a inserção do diafragma. Eu tenho três origens do diafragma, tá? A origem external, que vem aqui, ó, nessa base final do processo tifoide. Eu vou ter a lombar, que vai lá, ele vem de primeira a quarta lombar. Então, olha quanto ele é importante. E parte dele ainda na sua inserção costal. E aí, se você observar, eu tenho a ação dele no nosso processo transverso, tanto de um lado quanto do outro, tá, gente? Então, olha a importância disso. Então, uma pessoa que tem aí um diafragma contraído, ou que a sua estrutura não esteja compensada na parte estrutural, pensando numa postura, isso vai influenciar diretamente nas dores, vai influenciar diretamente aí na nossa coluna. Então, olha lá, a importância desse músculo quando a gente pensa no tratamento, né, na amplitude do tratamento. E aí, Grazi, você falou que um problema digestivo, como que isso pode acontecer? Então, observando aqui na base de baixo dele, ó, olhando por baixo, nós vamos ver alguns furinhos, tá vendo? Que no caso é o forame e os hiatos. O forame da veia cava, e aí eu vou ter o hiato esofágico e o hiato aórtico, ou seja, eu tenho veia, artéria e a porção que vai se inserir no esôfago, saindo aqui de cima. Então ele vem passando e ele passa pelo diafragma até chegar no esôfago, que fica um pouco acima do estômago. Então olha isso. Então se uma pessoa tem um problema digestivo, eu vou ter aí uma compressão no hiato. Se eu tenho um problema circulatório, eu vou ter um problema aí no forame e no hiato também. Então, a principal retorno sanguíneo passa por exclusivamente esse forame. Então, trazendo todo o sangue, né, de membro inferior para o coração. Então, quando a gente fala de lidar com o diafragma dentro de um atendimento, a gente pensa, então, não só numa ação respiratória, que é a sua ação principal, mas além disso, ele tem todas essas ações. Então, eu tenho eu tenho porção que se insere aqui, eu tenho a porção que se insere no processo tifoide, aqui, ó, abaixo do externo, né, no finalzinho.
e eu vou ter as suas ramificações lombares. Observa que eu tenho de um lado menorzinho e do outro lado aqui, a parte direita, ela se insere lá na quarta lombar. Então, todo esse processo aqui, ó, ele vai estar diretamente ligado a uma postura. Então, uma pessoa que vai ter assim, ó, um ombro mais prostrado, mais anteriorizado, eu vou ter um problema, eu tenho que soltar o diafragma. Uma pessoa que tem problema de estômago, problema digestivo, até mesmo refluxo, eu tenho que liberar o diafragma. Uma pessoa que tem um processo respiratório deficiente, eu tenho que liberar o diafragma. Então, olha o tamanho do olhar que eu tenho que ter no tratamento do meu paciente, quando a gente pensa em alguns problemas isolados. Ah, um problema lombar. Eu vou ficar só na lombar? Não, eu tenho que tratar o diafragma. Meu paciente tem um problema respiratório, eu tenho que tratar o diafragma. Meu paciente tem problema circulatório, eu tenho que tratar o diafragma. É uma das melhores opções de começo de tratamento, porque aí eu já faço a liberação desse assoalho, né, desse centro do tronco, ajudando a liberar a lombar, ajudando a liberar as costas, ajudando a liberar a parte anterior, né, do tórax, e aí, assim, ajudando no restante do tratamento, completando o tratamento de vocês. O diafragma, ele é uma lâmina músculo-tendínea. Então, ele não é maciço. Se vocês observarem aqui, ó, ele é fininho, assim, né? E aí eu tenho a ação aponeurótica central, o que diferencia aponeurose e fáscia é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Só muda a questão do formato. Então, a fáscia é cilíndrica e a aponeurose ela é mais achatada. Então, a gente tem a aponeurose lateral da coxa, enfim, a gente tem algumas aponeuroses, mas é basicamente o mesmo tecido facial, tá bom? Só para ficar claro aí para vocês. Então, gente, resumindo, se eu tenho um diafragma contraturado, disfuncional as suas ações globais, eu vou ter aí problemas diversos podendo acontecer. E por isso que a gente tem que liberar. E como que a gente faz isso? A liberação miofascial, ela é excelente para trabalho de diafragma. Eu gosto de usar a liberação miofascial para tratar o diafragma porque é muito eficiente e muito assertiva. Tá? Eu vou ter aí o C, eu vou ter a compressão de polegares, eu vou ter o arrasto, eu vou ter o deslize. Então, eu tenho várias formas de alcançar a liberação e trabalhar essa região aí para deixar o meu paciente mais confortável e trazer um tratamento realmente assertivo e prolongado, trazendo aí um benefício muito grande para ele. Então, não só nessas partes orgânicas, mas também visualmente na parte postural, uma pessoa que tem uma hiperlordose, enfim, ombros prostrados, então a gente libera o diafragma e vai ajudar a fazer essa expansão aí do tronco e ter outros benefícios além da postura, mas também, como a gente viu aqui, visceral, circulatória, respiratória. Então é isso, pessoal. Vim trazer para vocês um pouquinho do diafragma e a importância que ele tem, não só como um músculo respiratório, mas a sua totalidade, né? O quanto ele influencia em várias partes do nosso corpo, né? E a gente entender por que a gente tem que trabalhar ele dentro da terapia manual, né? Dentro principalmente a miofacial. E vou aproveitar aqui para falar para vocês que semana que vem nós vamos abrir o grupo para eventuais dúvidas e aí vocês conversarem comigo um pouquinho, tá certo? E eu quero ressaltar que só quem está no grupo vai ter um valor exclusivo de lançamento desse curso. Então não percam a oportunidade, tá bom? Um beijo, até breve!